Israel está reunido neste momento para discutir um possível cessar-fogo contra a faixa de Gaza. O confronto começou há uma semana. Até agora, 185 palestinos morreram. 12 israelenses estão feridos. Com medo, cerca de 17 mil palestinos abandonaram as áreas de risco. A travessia de Erez, entre Israel e faixa de Gaza, amanheceu lotada. Centenas de palestinos que possuem dupla cidadania receberam autorização para deixar o território bombardeado. Esta mulher, nascida nos Estados Unidos, disse que a sensação era de alívio e alegria. Ela lamentou pelas milhares de pessoas que vivem na região e não têm para onde fugir. É o caso desta palestina, que se escondeu com os filhos e os vizinhos numa escola. Não temos água para beber, para ir ao banheiro, não temos comida. A situação é desesperadora. Segundo as Nações Unidas, cerca de 17 mil pessoas já deixaram suas casas e pediram abrigo em regiões vizinhas. O objetivo é fugir dos bombardeios diários das forças de Israel. Em 7 dias de ataque, Israel atingiu 1.500 alvos com um saldo de 185 palestinos mortos, entre eles 30 crianças. O Hamas prometeu vingança e intensificou os disparos contra o território vizinho. Os extremistas islâmicos começaram a usar drones, aviões não tripulados com mísseis. Um deles foi destruído pelas forças de Israel. Desde o início do conflito, mais de 1.000 foguetes palestinos foram lançados contra o território judeu. Ninguém morreu. Israel e Hamas alegam que estão se defendendo de ataques e não dão sinal de trégua. Em Jerusalém, houve protesto contra o confronto. O judaísmo não é uma religião de violência e racismo. Queremos o fim dos confrontos, disse este israelense que liderou uma marcha contra o governo. O premier Benjamin Netanyahu afirmou que o Hamas iria pagar o preço pelos bombardeios e informou que os judeus que confessaram ter matado o palestino de 16 anos seriam julgados pelo assassinato. A morte do estudante palestino e de 3 jovens judeus provocou a nova guerra na região. Estados Unidos, Europa e países islâmicos pediram o fim do conflito. Israel, de fato, quer só retaliar o sequestro e a possível morte desses 3, a consequente morte, perdão, desses 3 jovens que o Hamas nunca assumiu como sendo o autor desses sequestros e do assassinato, ou quer ir além disso, na opinião de vocês? É uma situação complicada. Na verdade, há um claro confronto entre Israel e o Hamas, que controla a faixa de Gaza. Na prática, o governo palestino, como é sabido, governa a Cisjordânia, não governa a faixa de Gaza, e já faz vários anos. Há uma enorme luta, inclusive, para ver quem é que vai representar efetivamente o povo palestino, né? Agora, a questão que envolve a segurança de Israel também tem de ser discutida. É uma situação complicadérrima, que ao lado tem a guerra civil na Síria e ao lado a guerra civil no Iraque. Então, perceba a sequência de instabilidade e que envolve as superpotências também, que estão aí, apesar do fim da Guerra Fria, que também estão presentes em todo esse conflito. A solução é buscar uma saída internacional. A grande questão é que os organismos internacionais estão desmoralizados, né? Então, o caminho sobra só para os países grandes, ou a União Europeia, negociando conjuntamente, Estados Unidos e Rússia, para buscar, junto com os países árabes, especialmente o papel do Egito pode ser central na solução da paz, é buscar uma saída através da paz. Através da guerra, essa tragédia se eterniza há decênios na região, né? Infelizmente. Olha, não se justifica em hipótese alguma uma ação de um Estado que provoque ou possibilite a morte de mulheres, velhos e crianças. O Estado de Israel já mostrou, quando quis, que podia capturar ou eliminar o seu opositor lá, que estava dentro de um automóvel com um míssil certeiro guiado por um drone que extingia aquele automóvel. Se a questão é pegar as lideranças, não é preciso matar a população civil. O que está por trás desse massacre que se faz com esse poderio de armas e fogo que tem Israel? E eu não entendo também o comportamento desses líderes do Hamas. Claro, eles estão revoltados, estão oprimidos, Gaza, eu estive em Gaza 2 vezes. Gaza é como se fosse um grande cercado onde só entra aquilo que Israel deixa, desde água, provisões, energia, controla-se tudo, não é? E à mercê do poder de fogo Os Estados Unidos construíram para Israel lá agora uma barreira protetora antimíssil.
Está funcionando exemplarmente. Um ou outro foguete desses palestinos, que são fornecidos pelo Irã, seja lá quem for, consegue atingir uma área, às vezes até áreas palestinas. Não é? Eu não entendo como é que os líderes do Hamas colocam em risco a sua população ali de Gaza, correndo risco, sabendo que a desproporção de força é tamanha que provoca esse absurdo que nós assistimos. Eu já disse, o Estado de Israel é tão responsável, mais responsável, porque ele tem o poder de destruir e destrói. O Egito, que está propondo essa conferência, essa reunião, para que haja um cessar-fogo, está anunciado que a partir das 3 da manhã não haverá mais conflito. Espero que o Egito tome providências, uma vez que é a maior potência ali do lado. O Bach diz pelo Twitter, olho por olho, e acabam todos ficando cegos.